Deus é bom e suas misericórdias duram para sempre. Nós estamos nesse tempo sendo ministradas pelos 7 princípios, paz e provisão. É possível ter paz e provisão hoje, nesse tempo que as pessoas vivem tão atribuladas? Esses 7 princípios, eles nos ensinam como viver com essa paz, essa provisão. Eles nos desatam para um novo tempo, para um novo tempo de entendimento, de revelação no nosso coração. Amém? Glória a Deus. A Jéssica tá falando que ela é uma dessas borboletas aí, ó. Ó, que linda. Você tá vendo essa multidão de borboletas? Lindo, né? Eu amei meu presente, que Deus abençoe cada uma que investiu nesse presente, que dê em dobro. Amém. 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 Sim, Ivone, eu já aceitei todo mundo que estava lá. Aceitei a Vanessa, sim. Amém. Graças a Deus. Aqui, ó. Oi, tem uma Vanessa dando oi aqui, Ivone. É essa, Vanessa? Graça e paz. A Vanessa chegou, Ivone. A Ivone tá preocupada com você aí, Vanessa. Amém. Graças a Deus. Como eu disse para vocês, né? Nós, toda semana, vamos ofertar um livro para você que está pela primeira vez, ou como hoje, no caso, o Espírito Santo falou comigo para esse livro ir para Regina, que completou nesse Instagram 1000 mulheres. Amém, queridas? Então, toda semana nós vamos estar dando este livro. Se tiver mais de uma, nós vamos sortear, mas Deus vai levar esse livro nas suas mãos, naquelas mãos que realmente quer ministrar a respeito desses 7 princípios. Nós temos sido ministradas na igreja, aqui na célula, sobre os 7 princípios que chamam-se paz e provisão. Amém? Na igreja tem sido ministrada, ir à igreja agora já é possível. Nós temos 4 cultos nos domingos. Na quarta-feira nós temos um culto às 19 horas. Meditação fala de ruminar. Você sabe, não sei se você tem conhecimento a respeito de como a vaca rumina, ou aquela capim que ela pasta ali no pasto. A vaca, ela come, né? Ela dá aquela bocada naquela grama e ela manda para o estômago a um ruminar. Então, a meditação é desta forma. Nós lemos a palavra entra dentro do nosso coração, mas nós, à medida que a gente tem algum tipo de dificuldade, aquela palavra está guardada no nosso coração, por nós termos meditado nela, por nós termos ruminado esta palavra, nós temos pensado nesta palavra. Esta palavra, ela vai fazer aquilo para o qual ela foi enviada para os nossos corações. Quando a gente fala de meditação, muitas pessoas pensam que meditação é esvaziar a mente, né? Esvaziar a mente para que algo venha ocupar a nossa mente. E é extremamente o contrário. Não tem nada que esvaziar a mente. Quando você esvazia a sua mente e deixa ela vazia esperando que algo venha, ela pode ser ocupada por qualquer tipo de pensamento, por qualquer tipo de espírito. Ela pode ser preenchida por algo que
não vem da parte de Deus. Então, meditação não tem nada a ver com esvaziar a sua mente e esperar que ela seja preenchida por algum tipo de pensamento. A meditação bíblica, a meditação que a palavra de Deus nos ensina, fala de você ler a palavra, você pensar naquela palavra. Vou dar um exemplo de um texto que todas nós conhecemos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você começar a, durante o dia, pegar esse versículo e meditar nesse versículo, este que é a grande sacada de meditar na palavra de Deus. Como a palavra de Deus é poder puro, quando você, dando esse exemplo, o Senhor é meu pastor, você lê de manhã, você passa o dia pensando, você escreve esse versículo em algum lugar que fica bem fácil de você estar enxergando, e você vai pensando sobre ele, e você vai ruminando sobre ele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em primeiro momento, a gente fica com a frase, o Senhor é meu pastor, a gente fala assim. Aí, na medida que você vai pensando, que você vai refletindo, que você vai meditando nesse versículo, você vai sendo ensinada pelo Espírito Santo de Deus que pastor significa alguém que te dirige. O pastor, ele dirige as ovelhas, ele cuida das ovelhas. Então, vai ampliando o nosso entendimento quando nós meditamos na palavra de Deus de uma forma assim, uma forma onde que você realmente se deixa ser ministrado por esta palavra. Então, meditação é falar a palavra, meditação é ruminar a palavra, meditação é trazer a memória. Daqui mais um pouco, durante o dia, eu penso de novo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu penso assim, se Ele me cuida, se Ele me guarda, se Ele me protege, que nada me falte, então eu posso descansar, né? Eu posso descansar em pastos verdejantes. Eu não preciso ficar preocupado. Este é o poder da meditação na palavra de Deus. É tão extraordinário quando nós aprendemos a substituir pensamentos humanos, a substituir conceitos humanos, ensinos humanos, pelos ensinos que a palavra de Deus traz para nós todos os dias. Todos os dias, quando nós meditamos na palavra de Deus, eu gosto de meditar de manhã, porque durante o dia eu rumino aquela frase, eu rumino aquele versículo. É tão precioso quando nós temos este hábito. Eu me lembro que no início que nós começamos as nossas células, a primeira célula que eu tive, que eu fui liderar, eu levava para as discípulas um versículo por semana para estar ruminando, pensando, meditando, e aquela verdade entra nos nossos corações, e aquela verdade é o que tem o poder de transformação, de cura, de libertação, e trazer a sabedoria que vem do trono de Deus. Amém, queridas? Abre comigo no livro de Josué. Nós vamos ver o que Deus, como Deus instruiu Josué. Você sabe quem foi Josué? Josué foi um discípulo de Moisés. E quando Deus ergueu Moisés ali no Egito para libertar o povo do Egito. Quando Deus levantou Moisés ali para libertar o povo do Egito, estou desligando aqui o meu som. Ele levantou Moisés para estar sendo líder daquela nação que estava opressa ali no Egito. Josué foi seu discípulo. Josué andou com Moisés. Josué aprendeu com Moisés a lutar, a guerrear. E quando Moisés dormiu no Senhor, Josué foi levantado por Deus para continuar o trabalho de Moisés, de liderar aquele povo, de estar à frente daquela nação, de estar ali instruindo aquela nação. E aí Deus, quando levantou Josué, ele deu vários conselhos para Josué. No capítulo 1 de Josué, quando você já abriu a sua Bíblia, você já está naquele lugarzinho separado aí na sua casa, onde você pode se aquietar, você e Deus, para ouvir esta palavra, para essa palavra entrar no seu coração e produzir aquilo para a qual ela foi enviada? Nós precisamos nos aquietar, estar com a nossa Bíblia na mão, amém, queridas? Diz assim, Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você
tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Olha que conselho maravilhoso que Deus deu a Josué, o discípulo de Moisés, que foi incumbido de carregar aquele povo, aquela nação, a terra prometida. Coisa maravilhosa, né? Não cesse de ler esse livro, não cesse de meditar nesta palavra, não cesse, olha aqui, não cesse de falar deste livro, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo, fazer sempre tudo o que nele está escrito. E aí tem uma promessa, quando você obedece esse princípio de meditar na palavra de Deus, nós temos uma promessa: você prosperará e será bem-sucedido. Eu fico imaginando quando Deus ensinou a Josué que ele teria que meditar de dia e de noite, e que Deus estava falando que este livro, a palavra de Deus, que nós temos conosco, que nós temos a liberdade de podermos ler essa palavra, de nós meditarmos nesta palavra. Você sabe que tem países comunistas que não deixam a Bíblia entrar, eles estão massacrando os cristãos pelo mundo, porque eles não acreditam no cristianismo, eles acreditam em outros deuses e eles têm ódio desta palavra, porque esta palavra tira a cegueira dos nossos olhos. A palavra de Deus, ela traz luz ao nosso entendimento. A palavra de Deus traz entendimento. A semana passada, quando nós falamos do primeiro princípio, que é a aliança, que é o portal. A aliança é um portal para entrarmos na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus falou ali: eu sou o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E essa aliança é firmada através de Jesus. Nós fazemos uma aliança convidando Jesus para ser o nosso único Senhor e Salvador. Este é o portal. E aí, quando nós entramos pelo portal da aliança, nós vamos começar agora a ter entendimento das Escrituras. Muitas pessoas, elas falam pra gente assim: não entendo nada, eu leio, não entendo a palavra. Eu quero dizer para você, quando você faz aliança com Deus, quando você entrega a sua vida para Jesus, que o Espírito Santo vem habitar dentro de você, você não vai entender mesmo, mas você vai ter discernimento. A luz que habita dentro de nós como filhos de Deus é que nos traz o discernimento e a revelação da palavra de Deus. Amém, queridas? Então, tudo se inicia pelo portal da aliança. Entramos pela aliança convidando Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador. E vamos aprender agora a meditar na palavra de Deus. Porque quando nós entramos por esse portal, que Jesus entra na nossa vida para ser o nosso Senhor e Salvador, nós temos agora que aprender, entrarmos por este portal e já nos encontramos com a palavra dele que nos ensina de tudo que nós precisamos. A palavra ensina. Amém? Então, quer dizer para você que meditar é falar, é pensar, é lembrar, é trazer à memória e continuamente a palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Então, esta prática de meditação, ela nos leva a uma mudança de pensamentos. Como que isso é possível, pastor? Aqui, essa meditação nos leva a uma mudança de pensamento. Nós vimos aqui pelo conselho que Deus deu, né? Deus deu para esse jovem discípulo de Moisés, Josué, que ele meditasse, porque ele ia prosperar e seria bem-sucedido. Quando nós falamos em prosperidade, muitas pessoas pensam que prosperidade só é a área financeira. Não, prosperidade é no corpo, na alma e no espírito. Se você é próspero, você tem que ser próspero em todas as áreas da sua vida, não é só financeiramente. Você tem que ter uma alma próspera, você tem que ter saúde plena. Amém, queridas? E nossa alma é próspera na medida que nós vivemos os princípios da palavra de Deus. Deus nos criou para nos relacionar com Ele. E esse relacionamento nos torna pessoas bem-sucedidas, prósperas. Amém? Então, quando nós entramos pelo portal da aliança, em seguida nós vamos aprender a respeito da meditação e nós vamos aprender que esse livro é poderoso, é chamado de espada. Por que esse livro é chamado de espada? Alguma de vocês já ouviram essa definição que a Bíblia é uma espada?
ela é a espada do Espírito, porque com o que nós aprendemos aqui, nós vamos guerrear no reino espiritual contra as hostes espirituais da maldade. Nós vamos estar sendo forjados como guerreiras do Senhor para vencermos as batalhas, porque a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra o principado, contra potestades, contra os príncipes dos ares. Nossa luta é no reino espiritual. Amém, queridas? Então, quando Josué, ele foi chamado, ele foi ensinado, ele foi, ali Deus deu esse conselho para ele, ensinou ele ali, ele foi obediente. E quando você lê toda a história de Josué, as conquistas que Josué obteve, toda a maneira como ele liderou aquele povo, e a gente vê que Josué foi um homem que teve conquistas na vida dele, e ele prosperou muito. Amém, queridas? A meditação fala de nos enchermos, mas enchermos do que, pastora? Nós não podemos nos encher de qualquer coisa, nós temos que nos encher da palavra de Deus. Você quer ouvir Deus falar com você? Muitas vezes você fica vendo vários tipos de ministrações, você fica vendo tantas coisas, agora com essa facilidade que nós estamos, de ministrações, culto, é maravilhoso. Mas se você meditar na palavra de Deus, você vai ouvir Deus falando com você. Amém, queridas? Deus, por muitas vezes, enquanto eu estava aqui lendo, meditando, muitas vezes a palavra saltou aos meus olhos e aquilo foi forte ao meu coração, Ele falando comigo. Quando a gente conhece a palavra de Deus, Deus vai usar esta palavra para falar conosco. Sabia disso? O Espírito Santo, a linguagem dele é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a linguagem que o Espírito Santo vai usar para falar conosco. Como você quer ouvir o Espírito Santo falar com você se você só lê, se você só ouve, vamos dizer assim, estudos ou qualquer coisa que você ouve na televisão ou você lê livros que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Como você vai ouvir o Espírito Santo falar com você? Eu me lembro um dia que o Espírito Santo falou comigo num trajeto que eu estava falando do trabalho para minha casa, e ele falou comigo assim: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 36. Quer dizer que ele falou para mim assim: filha, busca o meu reino, busca a minha justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu entendi essa palavra porque eu já conhecia a palavra de Deus, eu já estava lendo, eu já estava meditando na palavra de Deus. Então, quando ele falou isso ao meu coração, desceu e se tornou uma verdade. E eu tenho buscado Deus sempre em primeiro lugar na minha vida. Todas as vezes que eu tenho na minha frente de tomar uma decisão entre servir ao Senhor e fazer a minha vontade, eu sempre escolho servir ao Senhor, sempre escolho fazer a vontade de Deus, porque eu tenho ouvido essa voz de Deus, eu tenho meditado na palavra, eu tenho ouvido. Então, amadas, assim como Josué, meditar na palavra de Deus é o segredo do sucesso, é o segredo da alegria, é o segredo da revelação da parte de Deus aos nossos corações, é o segredo da vida abundante, é meditar na palavra de Deus. Ai, pastora, mas como eu vou ler? Eu não entendo nada. Comece a ler sem entender. Comece a meditar. Leia um capítulo por dia. Seja disciplinada. Nós na igreja temos um cronograma que você lê durante o ano, a Bíblia toda. É maravilhoso esse cronograma. A gente já lê essa Bíblia durante o ano várias vezes. Começamos em Gênesis, vamos terminar em Apocalipse, lendo essa Bíblia durante um ano. Toda a Bíblia. Você já imaginou que você pode ler toda a Bíblia durante o ano? Tem vários cronogramas à nossa disposição para a gente fazer desta forma. Ler a Bíblia durante o ano. Deseja ir onde você está. Eu vou fazer uma aliança com Deus. Eu vou começar a ler a Bíblia. E quando chegar em novembro do ano que vem, eu li ela todinha. Não espera chegar janeiro, não, tá? Às vezes a gente fala assim: eu vou esperar janeiro que eu faço tudo bonitinho. Não, comece amanhã. Comece, a hora que você tiver acesso a esse cronograma, comece a ler a Bíblia. Amém? Se você precisar desse cronograma, eu tenho à disposição para te oferecer. É só me chamar lá no privado e eu passo esse cronograma para você estar lendo a Bíblia durante o ano. Então você pode começar amanhã e quando chegar no ano que vem, no dia 27 de outubro, você
já leu a Bíblia toda durante o ano. É maravilhoso o cronograma. Amém, queridos? É muito importante essa leitura. Então, a palavra de Deus, eu quero que você abra comigo lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. É algo que Deus pensa ao nosso respeito. Deus, ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Deus, tudo que Deus quer para nós é que nós vivemos esta vida abundante, que nós tenhamos prosperidade em todas as áreas da nossa vida, que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos paz, alegria, e tudo que ele ensina na palavra, todos os princípios que nós temos na palavra, eles nos levam a esta vida abundante. Amém, queridas? Diz assim, 29 no versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Eu tenho um pensamento de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus tem um pensamento bom a seu respeito e a meu respeito. Hoje talvez você esteja pensando que está tão difícil, que é impossível você, vamos dizer assim, vencer esta guerra que está dentro da sua casa. Talvez uma divisão, talvez uma contenda, talvez uma briga, né? Talvez você esteja passando tantas dificuldades em alguma área da sua vida e você está dizendo, não é possível ter vitória nessa área. Deus está falando que Ele tem pensamento de paz, Ele tem pensamentos para você de prosperidade, Ele tem pensamentos de saúde abundante. Amém, queridas? O que Deus sonhou para nós é muito maior do que nós imaginamos e pensamos. Mas eu quero dizer para você, não sei você, mas eu vim conhecer os pensamentos de Deus quando eu tinha 35 anos. Quando eu conheci a palavra de Deus, eu conheci os pensamentos que Deus tinha a meu respeito. Então, sem saber o que Deus pensa a nosso respeito, e está escrito neste livro, nós nunca vamos atingir aquilo que Ele quer para nós. Sabia que Ele tem sonhos no coração dele, para mim e para você, que Ele tem planos maravilhosos para nossas vidas, mas só vamos saber quando nós meditarmos de dia e de noite na palavra de Deus. Amém, queridas? Então tem planos maravilhosos para a vida de cada uma de nós. E a nossa mente, ela tem que estar, cheia da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos, os pensamentos que vêm sobre a nossa mente, pensamentos de destruição, de mal, eles só são destruídos pela palavra de Deus. Existe uma guerra na nossa mente. Você sabia que a mente é um campo de batalha? Amém? Talvez hoje alguém te deu um elogio e você nem acreditou que aquela pessoa te elogiou e falou, você é linda. Você não acreditou. Você talvez pensou assim, tá puxando o meu saco, tá falando só para me agradar, né? Mas Deus te fez linda. Deus te fez linda. E quando você conhece os pensamentos de Deus, você vai perceber que você tem uma beleza que talvez você nunca conseguiu enxergar essa beleza. Porque desde criança, você nunca aprendeu sobre o que Deus pensa a seu respeito. Amém, queridas? Então, nossa mente ela tem que ser bombardeada pela palavra. Porque quando você recebeu esse elogio, imediatamente a sua alma pensou algo errado. Ela está querendo só me agradar. Se você souber quem você é em Cristo Jesus, que você é uma filha linda, que você é amada, que Deus desejou você, que Deus sonhou com você, você vai, quando você receber o elogio, a sua alma falar, são seus olhos, você vai combater os seus pensamentos dizendo, eu sou filha de Deus, eu sou linda porque eu sou imagem e semelhança do Pai. Sabe, amadas, às vezes a gente dá mais valor para uma beleza exterior do que uma beleza interior, a qual Deus habita lá no nosso interior. Então, quando nós recebemos um elogio e a alma não quer acreditar,
Você tem que usar a palavra de Deus para combater a sua alma que está ferida, que tem rejeição dentro dela e não acredita em nada de bom que alguém fale, que Deus envie para você. Quando nós temos um processo de rejeição na nossa alma, você nunca vai conseguir receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para te dar. Porque você não consegue acreditar que você é merecedora. Porque a rejeição é uma ferramenta do inferno para roubar os planos do Senhor na vida de qualquer ser humano. Então, amadas, quando nós meditamos na palavra de Deus, a nossa mente ela vai sendo transformada dia a dia pela renovação desta mente que antes só pensava mal, mas hoje pela palavra de Deus ela está sendo renovada. Eu quero que você abra comigo no Salmo 1, comigo aí, vamos ver aqui no Salmo 1 o que o salmista nos orienta a respeito do que falar. Salmo 1. Taca a sua Bíblia aí, vou perguntar de novo. Eu sou apaixonada por Bíblias. Você sabia que eu não conhecia a Bíblia antes de conhecer Jesus? Antes de entregar a minha vida para Jesus, eu tinha Bíblia em casa, mas eu era de capa fechada, eu não conhecia o que tinha dentro daquele livro de capa preta fechada dentro dos armários. Hoje que eu conheço essa palavra e por muitas vezes consegui já ler do começo ao fim, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E o Salmo 1 diz assim, ó. Vamos achar meu Salmo 1. Bem-aventurado quer dizer feliz quem não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Outro conselho do salmista nos falando que feliz é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Quando você medita na palavra de Deus de dia e de noite, a sua mente vai sendo transformada. E quando Deus mandar alguém dizer que você é bonita, que você é amada, você vai receber, porque você vai receber de uma forma diferenciada. A sua alma, ela já vai estar transformada pelo poder da palavra e ela vai estar recebendo cura e você vai falar assim, glória a Deus, eu sou linda porque sou filho de um Deus maravilhoso e lindo. Então, amadas, a palavra nos cura, a palavra nos transforma. Toda rejeição que tem no seu coração, todas as vezes que você não acredita que você é importante, que você é merecedora, todas as vezes que a sua alma te lembra de alguma coisa ruim que você perdeu porque você não se achou merecedora, não acredite neste engano que foi plantado no seu coração por alguma situação. Acredite que Deus está dizendo para você, você é preciosa, eu fiz você para me relacionar comigo. Você já pensou que quando Deus nos criou, o desejo do coração dele era que nós vivêssemos ali como Adão e Eva no jardim, se relacionando com ele todos os dias? Pensa que privilégio, amadas. Nós somos filhas. E como filhos nós temos um lugar e nós temos que tomar posse deste lugar em Deus. Se você não tomar posse do lugar que Deus preparou para você, você vai viver uma vida aquém daquilo que Ele conquistou naquela cruz. Então feliz e bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite na lei do Senhor. A lei fala da palavra de Deus. Bem-aventurado, feliz. Você quer ser feliz? A humanidade fala só em felicidade. Tem que ser feliz. Vai ser feliz. E eles nem sabem o que é felicidade. Felicidade é ter relacionamento com Deus, é ouvir a voz do Criador, porque nós somos criados por Ele para nos relacionar com Ele. Então, sem relacionamento com Deus, não existe alegria, não existe paz, não existe felicidade. Amém, queridas? Então, nós, nesse processo dessas 7 semanas, onde nós vamos estar sendo ensinados a viver uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de provisão plena, nós vamos estar cada semana seguindo, dando um passo rumo a sermos curadas e libertas em nome de Jesus. E no capítulo 12 de Romanos, nós somos, ali no livro de Romanos, no capítulo 12, ali ele fala dessa renovação diária. Vamos ali no capítulo 12 de Romanos. Abra sua Bíblia comigo.
vai ali, Romanos capítulo 12. Eu não sei se você percebeu que às vezes a minha tradução bíblica é diferente da sua. As palavras, mas o significado é o mesmo, tá? Às vezes a minha Bíblia, ela fala em outra versão que não é sua, mas se você comparar, é a mesma coisa que está falando. Diz assim: e não vivam conforme os padrões, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Você quer viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Você quer viver no centro da vontade de Deus? Você quer experimentar o que é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus? Medite na palavra de dia e de noite. Medite na palavra, tire um tempo no seu dia, reserve um momento do seu dia para estar meditando na palavra de Deus. Hoje, amadas, nós não temos nenhum tipo de dificuldade, nós temos um acesso à Bíblia no celular, no computador. Aonde nós estivermos, nós temos acesso à palavra de Deus. É verdade ou não é? Então não tem como você falar: ai, deixei a Bíblia em casa, ai, eu estou sem minha Bíblia no trabalho, ai, às vezes eu estou num trajeto dentro do carro e eu ponho a Bíblia no som, né, audível, e eu vou ouvindo a palavra de Deus. É tão extraordinário. Às vezes de manhã também, enquanto eu estou preparando o meu café, eu vou ouvindo a palavra de Deus, para depois me assentar e aquele texto, quando eu leio aquele texto, ele já foi ministrado aos meus ouvidos, ele já entrou na minha mente, quando meus olhos colocam ali na leitura escrita, penetra mais. Isso é meditar. Nós precisamos deixar a palavra penetrar dentro do nosso coração para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vimos lá em Jeremias 29:11 que Deus, ele tem os planos, os pensamentos dele a nosso respeito são maravilhosos, são de paz, são de bem. Então, como eu vou usufruir disso que Deus tem para nós se eu não medito na lei dele, se eu não leio esta palavra, se eu não deixo que essa palavra entre no meu coração e ela renove os meus pensamentos? Todas as vezes que nós somos renovados pela palavra de Deus, os argumentos humanos que tem armazenado dentro de nós, esses argumentos, eles são dissipados e vem um entendimento, vem uma revelação, vem uma experiência maravilhosa da parte de Deus sobre as nossas vidas. Todas as vezes que Deus falou comigo, foi na palavra, a palavra dentro do meu coração. Às vezes um louvor, porque os louvores, eles são escritos e inspirados pela palavra de Deus. A maioria dos louvores são textos bíblicos que são cantados, não é verdade? São textos bíblicos. Nós temos uma música, O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Não vou cantar porque vocês vão correr daqui. Pensa na pessoa desafinada. Então, nós temos muitos textos bíblicos que são louvores cantados por nós. É tão maravilhoso quando você escuta os louvores, você lê a palavra, você é ministrada. Tem dias na minha vida que Deus me acorda com um louvor. Ele está falando através daquele louvor, porque aquele louvor é um texto bíblico. Ele está falando a respeito, né? Esses dias eu fui ministrado. Vai valer a pena, meu Senhor. Então eu quero dizer para você, quando Ele quer falar conosco, Ele vai usar aquilo que eu tenho armazenado da palavra dEle. Como se você só vê, vamos dizer, você só lê textos de livros que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você é ministrada pelos programas de televisão. Você é ministrada, hoje nós temos mais acesso à internet do que à televisão, não é verdade? Mas os jornais, os assuntos das mídias sociais, você está sendo só ministrada pelos assuntos da mídia social?
Ou você tem deixado, você tem se aquietado para ouvir esta palavra de Deus? Porque quando Deus for ministrar em você, Ele não vai falar para você, ó, aquela praia lá que o seu amigo tá indo, você vai também. Não, não é dessa maneira. Ele vai falar no seu coração assim, eu tenho o melhor para você. Ele vai falar assim, eu sou o teu pastor. E eu vou te levar por pastos verdejantes. Ele vai usar a palavra dele que está armazenada no nosso coração. É tão maravilhoso, porque nós vamos ter segurança que é Deus falando ao nosso coração. É Deus ministrando ao nosso coração. Ele quer falar com você. Ele habita dentro de você e ele quer se relacionar com você. Tenha tempo para estar com o Senhor. Meditação é estar com o Senhor. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Se discipline a ter 10, 15, 20 minutos com o Senhor. É pouco, não é verdade? Se nós olharmos para o nosso dia, quantas horas nós gastamos e que não, com assuntos que não nos edificaram. Com situações que só arrancaram a gente da presença do Senhor. Então, queridas, eu quero dizer para vocês, meditação. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite e que não se senta na roda dos escarnecedores. Você às vezes se senta na roda para bater um papo e perde seu tempo ali no seu trabalho, sendo que naquele momento, às vezes você teve uma folga e ali vocês ficaram falando assunto. E às vezes a gente está até, os assuntos, eles são tão prejudiciais porque vai contar uma coisa ruim, ou vai falar de uma pessoa, ou vai falar uma situação que não edifica, não é verdade? Claro, temos assuntos que edificam. Às vezes a gente está conversando com alguém, aquela pessoa tem uma palavra maravilhosa, ela tem uma vivência em Deus que é profunda, vai sim edificar. Mas muitas vezes a gente se expõe, tanto os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, nós se expomos a pessoas que nunca leram a Bíblia. Você já contou seus problemas para alguém que nunca leu a Bíblia? O que você vai esperar dessa pessoa? Que conselho ela vai te dar se ela não conhece o que Deus tem para você? Nem para ela, porque ela nunca leu a palavra de Deus. Muitas vezes, a gente angustiada, a gente abre o coração com a primeira pessoa que se dispôs a nos ouvir. Mas eu quero dizer para você, escolha pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem Deus, têm intimidade com Deus, para você abrir o seu coração. Sabe, eu já ouvi pessoas chegarem até mim e falar assim, pastora, todas as vezes que eu dividi meu problema com meu esposo, eu só recebi conselho, separa, ele não presta, é isso, aquilo. E hoje eu estou dividindo o meu problema com você e você está falando, vamos orar. Deus muda situações. Amém, queridas? Então nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Pai que nos ama, se preocupa conosco. E Ele ama. Ele tem pensamentos bons para nós. Ele pensa o melhor para nós. Todas as vezes que você for acometida pelo medo, hoje eu vou viajar, mas se houver algum desastre, se houver alguma coisa ruim na minha viagem, você vai substituir esse pensamento, lembrando que Deus tem pensamentos bons para você, que Ele carrega você debaixo das asas dele. Pastora, mas já conheceu coisa ruim comigo? Sim, nós estamos no mundo tereis aflição, Jesus disse, eu venci o mundo. Amém, queridas? Então eu quero dizer para você que está aqui comigo nesta célula, a palavra de Deus é edificante, a palavra de Deus revigora, a palavra de Deus traz cura, a palavra de Deus liberta. Amém? Eu não me canso de falar a respeito desta palavra. Então todas as vezes que você for acometida por um pensamento destrutivo, substitua pela palavra de Deus. Quando o medo bater a sua porta, dizendo para você que você é uma derrotada, você vai trazer à sua memória a palavra de Deus que diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Né? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando você for acometida pela incredulidade, fala o Salmo 37 para a incredulidade, dizendo, olha, confia no Senhor, entrega para o Senhor, descansa no Senhor, né? E Ele satisfará os desejos do seu coração. O Salmo 37 é um salmo que fala de confiança. Se você estiver com essa palavra dentro do seu coração, eu olho para os montes, da onde vem o meu socorro?
Quando você estiver angustiada, sem saber a atitude, sem saber uma direção, traz a sua memória e olhe para os montes, da onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como é maravilhoso. Quando você vai sendo cheio da palavra, no momento de angústia, a palavra de Deus salta no seu coração e põe para fora os pensamentos ruins. É um campo de batalha nossa mente. Diariamente nossa mente batalha contra o mal. Mas a arma, a ferramenta para destruir o mal na nossa mente, os maus pensamentos, é a palavra de Deus. Não existe outro meio a não ser a palavra de Deus. Amém, queridas? Então, a palavra de Deus é edificante. A palavra de Deus, ela é uma ferramenta poderosa. Ela tem o poder de uma dinamite. Quando ela entra dentro de nós, ela destrói os sofismas. Você sabe o que é sofisma? São enganos que nós temos dentro do nosso entendimento, dentro do nosso coração, na nossa mente, qual nós fomos ensinados, que são enganos, que são mentiras. Às vezes os nossos pais acreditavam e nós somos criados acreditando naquelas mentiras, naqueles sofismos. Isso chama tradição familiar. E tradição familiar não vai te levar a lugar nenhum, mas o que vai te levar à mudança de vida, o que vai te fazer você sair do lugar onde você está, é uma vida de intimidade com Jesus Cristo. Amém, queridas? É maravilhoso falar a palavra de Deus. É maravilhoso nós meditarmos na palavra de Deus. Eu louvo pela sua vida, porque você está aqui comigo. E eu quero dizer que Deus tem algo para te falar hoje. Ele te ama. Jesus te ama. Eu quero que você ponha a mão no seu coração agora. E ore comigo agora. Fala assim, ô Jesus. Repita comigo aí onde você está. Senhor Jesus, hoje eu recebo agora o seu amor no meu coração. Eu hoje ouvi que o Senhor me ama e eu acredito neste amor, Jesus. Eu acredito no seu amor porque o Senhor morreu por mim naquela cruz. O Senhor se entregou por mim. O Senhor se sacrificou por mim, morrendo e dando a sua vida por mim. Repita comigo isso que eu estou falando para você. Fala para Jesus que você acredita no amor dele. Que você acredita que ele morreu por você. Fala para Jesus assim, entra no meu coração, faz morada, eu te entrego a minha vida, Jesus, vem habitar no meu coração. Fala para Jesus, eu quero te pedir perdão, Jesus, por todas as vezes que eu duvidei de você, todas as vezes que eu não acreditei em você, eu quero te pedir perdão. Hoje eu estou recebendo esta verdade no meu coração, que você me ama de uma forma extravagante. Você derramou seu sangue por mim. Amém, queridas? Agora fecha seus olhos que eu vou estar orando por você. Pai querido, agora, eu clamo agora pelo teu sangue poderoso sobre cada uma dessas mulheres que está aqui comigo. Pai, visita os lares, visita as famílias das suas filhas. Senhor, vai até aqueles problemas, ó Pai, que para elas tem parecido tão impossível, Pai. Tão desesperador. Senhor, visita agora os corações e vai arrancando os sofismos, os enganos, ó Pai. E traz luz, traz entendimento a cada coração que está aqui. Pai, no nome de Jesus eu oro, Pai, para que a luz da palavra de Deus venha tirar toda a escuridão de cada um desses corações. Que haja luz, que venha luz sobre as vidas agora, no nome de Jesus. Jesus te ama, Jesus te ama. Receba esta verdade no seu coração. Amém, queridas? Eu vou agora ativar os comentários para que nós possamos agora conversar. Amém? Um beijo no coração. Lembrando que a ganhadora do livro hoje é a Regina, convidada da Ivoninha, que hoje completou no nosso Instagram a mil, ela é a 1000, amém, Regina? Hoje, quando você entrou, nós completamos 1000 mulheres dentro deste grupo, 1000 mulheres sedentas, que têm vindo ouvir a palavra, que têm ouvido, se não está na live, depois ela entra no IGTV, assiste, que tem buscado a face de Deus. E você é muito bem-vinda no nosso meio, você que está aqui pela primeira vez. Eu quero te abençoar, dizer que você é bem-vinda no nosso meio. Quem te convidou tem uma célula. Peça para essa pessoa cuidar você dentro da célula. As células são grupos pequenos, onde nós nos reunimos
Hoje nós estamos na célula live por causa dos procedimentos e das regras. Mas eu quero dizer para você, célula é um lugar de grupo pequeno, onde nós nos reunimos, amém? Toda semana presencialmente. Quando nós voltarmos no presencial, você que está aqui na live, está convidado a estar conosco na célula presencial. Nós vamos estar aqui na live por um tempo, até que seja liberado a célula presencial. Mas você é bem-vinda no nosso meio. Nós amamos a sua vida. Amém, queridas? É no nome de Jesus que eu oro por cada uma de vocês. Amém? Regina, amanhã a Ivoninha vai levar esse livro para você. Esse livro é do apóstolo Edmilson, Paz e Provisão. 7 princípios que poderão mudar a sua vida. Amém? E você, quando estiver aqui na live, você que já leu o livro, você vai ter mais entendimento, mais revelação, porque quando a gente acompanha, depois que a gente já leu as coisas de Deus, a palavra de Deus, a gente pode ler muitas vezes um texto e não ter toda a revelação que aquele texto tem ali. Mas quando nós lemos mais de uma vez, a gente vai obter da parte de Deus uma revelação maior, nós vamos obter da parte de Deus um entendimento, amém? Quando nós lemos um livro mais de uma vez, a revelação não é maior? É assim que procede também com a Bíblia, com tudo aquilo que Deus ministra nas nossas vidas. Quando nós somos ministrados por com esses mesmos princípios ali no culto, de novo eu ministro aqui também o mesmo princípio que foi ministrado no culto ontem, certo? Então você foi ministrada sobre meditação, você recebeu da unção do ministrante que estava ali na igreja. Hoje você está sendo ministrada aqui na célula por mim e você está recebendo da unção que está sobre a minha vida. De outra forma, Deus vai falar também ao seu coração com a mesma ministração. Amém? Quem foi abençoado aí? Fala para mim, me dá um feedback. Quem foi abençoado por essa palavra meditação? Amém? A Antônia está falando que ela quer indicar um filme que ela foi muito abençoada. Quarto de Guerra. Antônia, eu acho que toda a geração da pastora Étida já viu esse filme. Ele é maravilhoso, Antônia. Muitas das minhas discípulas, quando nós assistimos, nós passamos para toda a geração.